E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a economista Sandra Barbosa. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Sandra, a gente tem visto a economia nacional e aqui também do nosso estado, aos poucos apontaram sinais de recuperação, mas existem alguns segmentos que parece que teimam em não sair dessa crise tão profunda, que é o caso, por exemplo, da construção civil. Por que a gente ainda tem essa questão de alguns segmentos que não conseguem se recuperar? Olha, a indústria ela vem se recuperando, a economia em geral, mas a indústria começou primeiro a se recuperar, mas o ritmo é extremamente lento, né? Então, o setor vem alternando, ele melhora, depois recua, e quando você faz um balanço, tem um resultado muito pequeno, né? Na indústria, assim, o grande problema, em termos de setor, vamos dizer, é a construção civil. A construção civil tem o problema o governo em dificuldade de orçamento, ele cortou investimentos nas obras do Minha Casa Minha Vida e obras de infraestrutura, né? Porque o governo está com a dívida muito elevada e as contas em desequilíbrio, então cortou, praticamente parou a construção civil. Então é o setor que vem atualmente na indústria com maior dificuldade ainda, apesar de que ele vem, por exemplo, se a gente usar a analogia de um jogo de futebol, ela vinha perdendo muito sempre, agora ela está mais próximo do 0-0, vamos dizer assim, né? Você falou do Minha Casa Minha Vida, que foi realmente um projeto que alavancou muito esse segmento, né? A gente via até Exatamente. Pequenos e médios empreendedores, construtores que conseguiram ter bons resultados. Exatamente, é isso mesmo. E agora, por exemplo, a gente quer, o que se quer que aconteça é que se chegue pelo menos à situação de 2014, que o setor já estava em crise, né? Mas 2013 que foi o boom, mas ela está muito distante disso ainda, né? Mas de qualquer forma, se a gente usar, por exemplo, o balanço do emprego na indústria, tá? Emprego com carteira, no Rio Grande do Norte, até junho desse ano, o setor perdeu 3.300 vagas com carteira assinada. É ruim, mas em 2016 foram 6.600, então você chegou à metade. Então o que você vem assim, é um processo lento de recuperação, que você vai reduzindo as perdas para chegar num ponto zero e começar a crescer. Então é um processo lento. O governo federal, há alguns meses, ele adotou uma outra estratégia, que era do saque das contas nativas do FGTS, numa tentativa de fazer as pessoas terem mais dinheiro e assim de fazer girar a economia. Agora a estratégia é a do saque do PIS/PASEP. Esses saques dessas contas inativas, essas contas que estavam paradas, ele tem surtido efeito realmente, como por exemplo no comércio? É possível ver isso aqui no estado? Olha, fez toda a diferença, porque em todo o Brasil foram 44 bilhões injetados na economia, para uma economia que estava parada, famílias endividadas. Então, com esse dinheiro, houve realmente um grande abate de dívidas, e não só isso, sobrou dinheiro para as pessoas comprarem o que elas não vinham comprando, roupa, calçados, eletrodomésticos, o crescimento, houve um crescimento de fato no segundo trimestre no varejo nesses setores, na venda desses produtos. E assim, isso já foi constatado. A Fundação Getúlio Vargas, ela faz uma previsão de cálculo do PIB, que o consumo das famílias em todo o Brasil cresceu no segundo semestre. Segundo trimestre, desculpe. E no Rio Grande do Norte, o comércio, ele deu uma reagida, sim. Ele reagiu positivamente no segundo trimestre. Em meio a toda essa coisa de crise, de reação, de melhora agora do cenário econômico, a gente tem o turismo, que parece que é um segmento de exceção. É um segmento que não sentiu tanto assim essa falta de dinheiro na rua, né? Pelo menos os números que a gente tem visto aqui do Rio Grande do Norte são de crescimento ano após ano. Como é que a gente consegue explicar uma situação dessa de crescimento no turismo, quando o turismo, as viagens, poderia ser, na verdade, um dos primeiros fatores a serem cortados na economia doméstica? Não, de fato se cortou. Realmente o turismo, ele sofreu um baque. Agora o que a gente vê, assim, ele diminuiu bastante, e agora ele tem, assim, uma coisa mais exploratória. Uma hipótese mais exploratória, assim, que a gente enxerga, é que ele, aqui, pelo menos no estado, o afluxo de turistas no estado é mais dos estados vizinhos, né? Paraíba,
Pernambuco, inclusive o setor que vem com melhor balanço, vamos dizer, no Rio Grande do Norte, é os serviços. Assim, a gente não tem dados abertos, mas eu suspeito que seja por conta do turismo e esse turismo aqui da redondeza. Dos estados vizinhos, acaba tendo um pequeno impacto no setor. E acabou que meio que se reinventou o segmento, né? Se os turistas de outras regiões do Brasil não vinham mais, foram apostar aqui nesse turismo mais regional, né? A gente falava a respeito já da indústria, do comércio, agora do turismo, e eu queria que você, enfim, enquanto economista, enquanto analista desses números e que acompanha mensalmente, pudesse fazer para a gente um panorama do que esperar para esse segundo semestre agora do ano que já se iniciou. Vai ser um segundo semestre de aquecimento, de boas novas, ou ainda um segundo semestre de cautela? Olha, ele é de cautela, porque, vamos dizer, a indústria, o grande imbróglio da indústria é o nível de ociosidade muito elevado, ou seja, as máquinas ainda estão muito paradas, né? Muita máquina parada ainda. Então, até que o investimento, de fato, ele seja retomado, a indústria, a perspectiva é aumentar um pouco a produção. Isso, de fato, acontece, é sazonal, normalmente é quando a economia se aquece no segundo semestre. Então, se espera que isso venha a ocorrer no segundo semestre, a economia vai melhorar. Essa é a perspectiva para o Brasil também, que a economia melhore e no segundo, terceiro e quarto trimestre tenha balanço positivo. Aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, nessa sazonalidade, o que é que a gente pode esperar de bastante positivo para esse segundo semestre? Olha, é o crescimento da indústria, né? A gente espera que cresça, até porque ela está cada vez mais, vamos, desacelerando o declínio e o emprego vai crescer um pouco, não muito, vai crescer, mas a construção civil, perspectiva não são muito alentadoras, né? Mas espera que a indústria de transformação e o comércio e os serviços, eles vão ter pelo menos melhor do que o ano passado e pelo menos melhor do que no primeiro semestre. Voltando a falar um pouquinho no plano nacional, essa semana o governo federal anunciou um pacote de privatizações. As privatizações, elas não devem afetar diretamente aqui o nosso estado, pelo menos não com entes aqui sendo privatizados, mas há uma perspectiva de que isso possa fomentar a economia nacional. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Olha, pelo que eu vi, assim, que a gente tem visto, é mais para cobrir déficits, né? Que não é muito, vamos dizer, seria mais interessante se fosse um dinheiro, recurso obtido, arrecadado para investir, né? E fazer a economia crescer. Mas, na verdade, é porque as contas do governo estão desequilibradas, a receita está muito baixa, assim, ela está arrecadando muito pouco de impostos, porque a economia está parada, então ela precisa de dinheiro para cobrir compromissos e para cobrir rombos no orçamento. Então ela vai privatizar setores com essa perspectiva, não necessariamente investir. Falando acerca dessa tentativa de equilibrar a balança, e isso em todas as esferas, quer seja federal, estadual, a gente está vendo muito isso, a municipal então. Nessa perspectiva, como o empresariado tem visto, por exemplo, a queda dos juros, essa busca dos órgãos governamentais de se equilibrarem, como é que está a confiança do empresariado para investir aqui no Rio Grande do Norte? Olha, para investir em todo o Brasil, eu diria, porque o Rio Grande do Norte ele está inserido no Brasil e o que está ocorrendo a nível nacional se reproduz, vamos dizer, igualzinho com suas especificidades aqui. Por enquanto, o empresário está cauteloso, né? Você tem uma crise, você tem juros muito altos, então está difícil tomar dinheiro emprestado e o crédito também está escasso, né? Então, tudo isso emperra. E a perspectiva de consumo está ainda muito retraída. Então, não existe um ambiente, vamos dizer, muito dos melhores para se investir. Mas a confiança, ela vem do empresário, ela vem sendo retomada, mas essa confiança ainda é com perspectivas para os próximos meses, não em relação à situação atual. Ele ainda não existe um otimismo, vamos dizer assim, generalizado em relação à situação atual da economia, mas uma coisa para o futuro. O empresário, ele vislumbra o futuro, por enquanto ele vislumbra o futuro. E aí, quando a gente fala especificamente aqui do Rio Grande do Norte, hoje, qual é o maior entrave para que nossa economia volte a ser impulsionada?
O que é que falta ainda para que a nossa economia volte a ter essa alavancagem? Olha, vamos dizer, a gente está numa fase, estamos passando problema, eu diria até conjuntural, que é de curto prazo, que é o da crise, né, em si, e temos um estrutural. O estrutural aí é a questão do petróleo, né? Essa é uma questão delicada, porque a Petrobras ela diminuiu investimentos no Rio Grande do Norte e você ficou com uma lacuna que era o grande setor dinâmico, vamos dizer, da nossa economia, que ele sofreu uma desaceleração. Então, mesmo que a economia volte a funcionar, ele vai continuar lá. Então, a gente precisa que, vamos dizer, o setor privado venha, que arremate blocos, né, em leilões, mas com a perspectiva de iniciar a produção depois de 5 anos, né? Isso é uma questão muito delicada. Muita empresa que prestava serviço à Petrobras quebrou, né? Porque a Petrobras diminuiu o investimento. Então, foi muito emprego de qualidade, né? Isso foi um baque muito forte para a economia. O outro é a construção civil, né? Que ela está muito travada. A construção civil, ela está relacionada a todos os setores. Então, para ela crescer, ela precisa de investimentos, né? Você vai botar uma fábrica, você precisa da construção civil para montar a sua fábrica, né? Para aumentar o turismo, precisa da construção civil que vai construir os empreendimentos. Então, ela está, para o bem ou para o mal, ela está vinculada a toda a economia. E por isso que ela está tão travada. Não é só por conta do setor imobiliário, mas de imobiliário, de infraestrutura que está parada e do próprio investimento do setor produtivo. Então, um grande imbróglio. Quando ela voltar a crescer, a gente sabe que a economia voltou a moer, voltou a rodar, né? Ela puxa, realmente é uma roda que puxa a construção civil. Ela sozinha, ela não faz nada. É isso, eu agradeço a entrevista de hoje aqui no RN no Ar da senhora, trazendo um pouco da interpretação, porque às vezes o telespectador, a gente acompanha muito as notícias, vai privatizar, a economia está boa, a economia está ruim, e às vezes não consegue entender. E aí é preciso, claro, a gente trazer um especialista aqui para explicar direitinho para a gente qual é o nosso cenário realmente. Obrigada.